Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Educação Artística. Hoje a nossa aula será exclusivamente de música. Espero que estejam todos bem e, inicialmente, vou pedir para tu ires buscar ao teu quarto, à tua sala, o teu instrumento musical que fizeste nas aulas anteriores, o teu reco-reco com a tua garrafa de água e o lápis. Se não tiveres, vai buscar 2 lápis, porque irás necessitar desse instrumento musical ao longo da nossa aula. Inicialmente, então, vamos falar sobre a narrativa na música e não poderei deixar de falar da ópera. Agora vou falar um pouco para os meninos mais crescidos, algo sobre a história da música, a história da ópera e o que ela nos traz ao longo de tantos séculos. Vamos ver em tela cheia. A ópera é uma forma de teatro em que os personagens são interpretados por cantores. Representam um drama encenado acompanhado de música em que combinam música instrumental e canto. Os cantores, divididos entre solistas e coro, são acompanhados por um grupo musical liderado por um maestro. Como podes ver na imagem, na maior parte das óperas, este grupo instrumental compõe-se por uma orquestra sinfónica que toca no fosso de orquestra, para que o espectador não consiga ver e não se distraia da ação. Lembras que vos falei de conhecer a orquestra sinfónica em aulas anteriores? Tal como no cinema, há diferentes versões da mesma ópera. Repara nas imagens que te vou mostrar. São 2 encenações da mesma ópera, com a mesma narrativa, a mesma música e os mesmos personagens, mas repara nas diferenças. Consoante os costumes de cada época, mudam os trajes, o cenário e até a forma como os cantores representam o seu papel. Geralmente a ópera representa-se num espaço teatral específico, o teatro de ópera. Existem inúmeras óperas e verdadeiros tesouros musicais, algumas delas com histórias hilariantes. Hoje irei falar-te de uma obra musical muito especial do compositor Mozart, A Flauta Mágica. E por falar em Mozart, Mozart mostrou desde criança muito talento para a música e aprendeu com o seu pai, Leopold Mozart, também músico e professor. Era um menino prodígio. Aos 3 anos de idade, começa a tocar violino e teclados e aos 5 compõe a primeira sinfonia. O pai de Mozart leva-o a visitar os mais importantes centros musicais da Europa. Geralmente, era nas cortes que os príncipes, duques e nobreza em geral ouviam o pequeno Mozart muito encantados com o seu talento para compor e improvisar. Quando Mozart cresceu, dedicou-se com atenção à ópera. Os teatros enchiam-se de público e conheceu muito sucesso, especialmente com a Flauta Mágica, muito popular na época. Lê então comigo a história da Flauta Mágica. É de noite. Tamino, um belo príncipe perdido numa terra estranha, está a ser perseguido por uma serpente monstruosa. É salvo por 3 mulheres misteriosas que matam o monstro. Em troca, pedem que Tamino procure e liberte Pamina, filha da Rainha da Noite, que está presa no templo do sacerdote do Sol, Sarastro. Para o ajudar, dão-lhe uma flauta mágica e o retrato da princesa. Tamino viaja para o centro de Sarastro com a ajuda de Papageno, um apanhador de pássaros. Quando encontra Pamina, descobre que, afinal, Sarastro não a mantém presa. Pelo contrário, ajuda a esconder-se da sua mãe. Para se vingar, a rainha e os seus servos invadem o templo e tentam destruí-lo. Mas Sarastro aparece, derrota-os e expulsa-os. O sol nasce e numa nova era para os heróis unidos. Vê agora com atenção uma área da Rainha da Noite da Flauta Mágica de Mozart. E repara que a cantora que vais ouvir é um soprano, voz aguda, mas também poderíamos ter aqui uma voz mais grave na mulher, que seria um contralto.
Então, gostaram desta voz tão cristalina? Então, falando de sons agudos e sons mais graves, tal e qual como eu estava a dizer antes do vídeo, as vozes femininas podem-se dividir em soprano, contralto, agudo e um bocadinho mais grave. E nos homens, nas vozes masculinas, adolescentes e já adultos, a voz também, a mais grave será o baixo e a mais aguda será o tenor. Então espero que tenhas gostado da história da flauta mágica e agora, continuando na narrativa, os instrumentos musicais também eles podem te contar uma história. Então agora falarei sobre a história do Pedro e do Lobo. Alguém já ouviu falar da história do Pedro e do Lobo? Sim, do Peter Prokofiev? Penso que sim. Nas aulas de música é sim uma história, uma fábula musical contada há muito, muito, muito tempo. Há muitas formas de a contar. Em concerto, em teatro, narrado com voz. Mas antes disso, eu gostaria que tu tomasses atenção e ouvisses com muita atenção e com os teus olhinhos também vejas o formato do corpo do instrumento, que cada animal tem a sua voz, mas é representada por um instrumento de orquestra. Toma atenção então ao seguinte vídeo. E os tiros de espingarda pelos tímpanos. Vou mostrar-vos agora um pequeno excerto de um filme feito pela Orquestra Nacional de França e vai mostrar então uma abordagem diferente
E agora irei mostrar-te a história completa, resumida, é claro, do nosso Pedro e do Lobo numa versão portuguesa. Um recurso, então, da Leia. Espero que gostes. Pedro passava as suas férias na quinta do avô, perto da Serra da Malcata. Numa bela manhã, Pedro saiu de casa, abriu o portão do jardim e foi passear. No ramo de uma árvore, logo ali ao lado, pousou o pássaro, amigo de Pedro, que começou a chilrear alegremente. De seguida vem o pato, contente pelo portão do jardim ter ficado aberto, e decide tomar uma banhoca no lago. Enquanto o pássaro voava e o pato nadava, os dois envolveram-se numa animada discussão. Sorrateiramente, por entre as ervas, surge o gato que, vendo o pássaro distraído, saltou para o apanhar. Mas este escapou voando para o ramo da árvore. O avô vê o portão aberto e, zangado, avisa o Pedro do perigo de andar sozinho no campo com o lobo por perto. Pedro não ligou, pois não tinha medo de lobos. No entanto, o avô levou-o para casa. E eis que surge o lobo. O gato salta para a árvore e o pato tenta escapar, mas o lobo consegue apanhá-lo. Ficando com algumas das suas penas na boca. A situação era esta: o gato sentado num ramo, o pássaro noutro, mas não muito próximo, e o lobo lá embaixo, em redor da árvore. Pedro observou tudo e, sem medo, foi a casa buscar uma corda. Aproveitando o muro do jardim, subiu à árvore através de um dos seus ramos. Enquanto o pássaro distraía o lobo, Pedro fez um laço na corda, desceu-a com cautela, prendeu-a ao lobo e puxou-a. O lobo aos pulos tentava libertar-se, mas Pedro atou a corda à árvore. Neste preciso momento, chegam os caçadores aos tiros à procura do lobo. Não disparem, diz Pedro. Ajudem-nos a levar o lobo para a reserva natural da Serra da Malcata, onde ficará protegido e longe da população. E seguem todos em cortejo. Pedro, os caçadores, o lobo no canil, o avô, o pássaro e o gato, até ao Parque Natural da Serra da Malcata, onde libertam o lobo. No entanto, antes da partida, ouviram uns sons vindos de um arbusto. Era o pato, são e salvo, somente sem algumas penas. Então, gostaram da história do Pedro e do Lobo? Eu espero que sim. Vamos continuar a falar do Mozart, que era conhecido pelas suas enormes gargalhadas, algo que também penso que me pode caracterizar. Falando que ele fazia muitas festas
corte, faria concertos para a grande sociedade, para os príncipes e princesas, grandes reis e rainhas. Ele tocava muitas vezes e fez uma obra nessa altura, a Pequena Serenata Noturna. Tal qual como tu vais agora a um concerto, daqueles que nós falámos nas aulas anteriores, muitas das vezes era só aquele tipo de concerto que existia. Uma ópera, um concerto com uma orquestra, e até existiam claques, tal e qual como existe as claques do futebol de hoje em dia, também existiam claques para aplaudir o melhor compositor, a melhor orquestra, a melhor cantora lírica. Então agora vamos falar da Pequena Serenata Noturna e vamos subir aqui para o nosso quadro. Então temos aqui um musicograma e temos aqui figuras rítmicas, como nós já falámos anteriormente, mas vamos aqui relembrar algumas. Temos a semínima, que tem uma pulsação, depois temos a mínima, que várias vezes se repete, que tem 2 pulsações, temos a semibreve aqui em cima, não sei se conseguem ver bem, que tem... Desculpem, a semibreve onde é que ela está? Aqui. A Ângela está a ver mal. Aqui a semibreve está com 4 pulsações. Aqui era o símbolo de um tamborim. Então, como vocês veem, tal e qual como eu estava a dizer, o símbolo do tamborim, vários instrumentos, aqui mostra vários instrumentos a serem tocados, o triângulo, as clavas, mas nós não vamos utilizar estes. Vamos utilizar qual? O nosso reco-reco. Então, uma pulsação. Sentido a pulsação? Lembram-se dos nossos ritmos? Vamos tentar fazer aqui estas leituras. Temos, a Ângela vai utilizar o pã para fazer o som do vosso instrumento aí em casa. Por exemplo, pã, pã, pam, pam, pã. Pã, pã, pam, pam, pã. Com o instrumento. Vamos então aqui à segunda linha. Temos semínima, 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 semínima. Várias vezes. Então... tem que sentir as 2 pulsações. Então aqui como é que nós iremos fazer? Porque são 4. 4. Então aqui é. E mais aqui para baixo, onde é que a Ângela pode mostrar mais? Não se esqueçam que tem a pausa da semínima. A pausa é o silêncio. Vamos fazer só um bocadinho. Vamos chegar possivelmente aqui. Vamos fazer um bocadinho com música, para vocês conseguirem acompanhar a leitura comigo. E vocês aí em casa sozinhos. Vamos lá.
Então, gostaram? Conseguiram tocar com o vosso reco-reco ou com as vossas esclavas? Então chegou a altura de fazermos mais uma audição ativa. Quero agradecer a todos os meninos e meninas que mandaram centenas de mensagens que chegaram até mim, a agradecer todas as audições ativas que fizemos até agora. Muito obrigada. Então trouxe mais uma, que é a Folga do Soldado, feita também pelo professor José Carlos Godinho. Então, mas com a pequena serenata noturna de Mozart, como é óbvio, porque ouvir música clássica também se pode tornar muito, mas muito divertido. Então, neste caso, vamos fazer a narrativa da Folga do Soldado. Então, vou-vos contar a história. Era uma vez um soldado que estava desejoso do seu fim de semana, da sua folga, e bateu a continência e começou a correr pelos campos porque queria apanhar o seu comboio e ir ter com a sua namorada. Viu tantos mal-me-queres que pensou: será que ela gosta de mim? E apanhou mal-me-quer e fez: mal-me-quer, bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer, não. E apanhou outro: mal-me-quer, bem-me-quer, mal-me-quer, gosta de mim. Lá vai ele no comboio. Vai no comboio, olha para a janela, vê a sua namorada, faz adeus, manda parar o comboio e chega ao pé dela, muito envergonhado, mas consegue soltar um beijinho. Mas de repente aparece o sargento. Será que ele gosta da brincadeira? Vai-se zangar. A folga não era para ir namorar. Para fazer isto comigo. Vamos lá, meninos, temos tempo? Enquanto vocês preparam, vou mostrar rapidamente aqui o nosso desafio da semana. Com copos, porque falámos das alturas das vozes, falámos do soprano, do contralto, do tenor e do baixo. Façam uma composição musical com criem a vossa música, peçam a quem está convosco em casa para tocar os instrumentos que constroem, também em família, e se quiserem filmar e nos mandar, serão sempre bem-vindos. Vamos então fazer, para terminar a nossa aula, a nossa folga do